Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente está aqui no Portão para conversar sobre um tema que vocês repercutiram bastante aqui no canal. Primeiro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, caso você ainda não seja inscrito, já ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro do canal, porque isso ajuda muito o Curitibando a continuar criando conteúdos como esse e também muita coisa nova, além de você ter acesso a conteúdo exclusivo. E o nosso tema de hoje é justamente a dificuldade que muitas pessoas têm de fazer amizades aqui em Curitiba. Primeiro, vamos resgatar um pouquinho de como é que esse tema surgiu. Semanas atrás, a gente fez um vídeo falando justamente sobre a questão da solidão e da cidade grande, claro que fazendo um recorte para Curitiba. E vocês comentaram bastante sobre como, sobretudo quem não nasceu aqui na cidade ou não veio para cá criança, como que não conseguia ou não conseguiu, ou não consegue estabelecer um vínculo de amizade com os curitibanos, sobretudo aquele curitibano raiz. E teve até um comentário que chamou bastante atenção, que era justamente uma pessoa que já morava há 30 anos aqui em Curitiba e que dizia não ter nenhuma amizade sólida. É claro que a gente está pegando recortes e obviamente que a gente também vai trabalhar aí com cenários diversos, e isso não é algo gravado na pedra, ou não é também uma generalização apenas, mas a gente vai tentar entender por que isso acontece. É claro que também a gente precisa levar em consideração outro aspecto do curitibano, que a gente já comentou bastante aqui no canal, que é o fato de o curitibano ser mais reservado, mais fechado, mais contido. Isso a gente também já falou em 2 vídeos aqui no Curitibano. Vamos lá, só um pouquinho aqui, olhar um pouquinho o que está ao nosso redor, né? A gente está caminhando e não está prestando atenção. Agora, uma quinta-feira, 12:30, 20 graus. Olha só que legal. A gente está aqui na região do Portão. Não é um bairro que a gente mostrou ainda e não é agora que a gente vai contar a história dele, porque a história dele começa lá na República Argentina e a gente está bem para dentro do bairro. Então, é um bairro bem residencial, mas também é um bairro que tem tudo na mão. Mas isso a gente deixa para a história do bairro que a gente vai fazer aí em outro momento. Um bairro bem verde, um bairro bem bacana. Mas então, voltando ao nosso tema principal, pegando primeiro o gancho da reserva do curitibano. O que eu percebo? Que nós temos relações de amizade que duram muitos anos. Então a gente tem amigos desde a época de escola, desde a época de adolescência, pessoas que fazem parte do nosso círculo há muitos anos. E acaba se criando um círculo mais fechado. É óbvio que dentro das relações de trabalho, por exemplo, você tem aí uma relação de coleguismo em que você convive com aquela pessoa, mas você não estreita aqueles laços, você não leva ela para dentro da sua casa, que é algo que muita gente comentou. Moro em Curitiba há X anos e nunca fui convidado para um jantar na casa de alguém. Então isso também é uma coisa que a gente viu bastante nesse vídeo e também no short que a gente fez. Só um pouquinho da região, olha só que bonito. Aqui também vai ser bem freestyle, tá? A gente vai andando e vamos conversando. Então, o que acontece? A gente tem muito essa relação que já vem de anos e eu percebo que nem sempre
é fácil para alguém de fora, sobretudo alguém que ainda não pegou essa manha do jeitinho curitibano de ser, de entrar nesse círculo fechado. Alguns círculos profissionais têm ainda uma maior resistência se a gente for comparar com outros círculos, como por exemplo dos jornalistas, dos médicos e alguns outros, são bem fechados. Todo mundo acaba se conhecendo de alguma maneira. Isso também é muito comum. E a outra é a própria questão que a gente sempre traz, né? Da própria frieza, do frio, do clima. Como isso influencia também as nossas relações. No inverno, sobretudo, a gente já tem um vídeo sobre as mudanças climáticas em Curitiba e como isso interfere no nosso inverno, mas sobretudo na época do inverno a gente meio que não sai de casa, ou sai muito em horários específicos, não se tem muito aquele costume de você se reunir com as outras pessoas, é um pouco mais fechado. Claro que isso, como a gente sempre fala, é um recorte. Faz parte também aí de uma parcela. Não é uma verdade universal gravada na pedra, como a gente já comentou, mas é uma característica sim muito forte da nossa cultura, né? E já deixa aqui nos comentários como que é isso aí onde você mora, na sua cidade, mesmo que seja interior do Paraná, aí no seu estado, como que é essa questão das reuniões sociais, das reuniões entre amigos? Vocês se encontram bastante? Vocês saem bastante? Como é que é? Conta pra gente aqui nos comentários, pra gente já fazer essa comparação. Então a gente tem essas amizades de longa data, a gente tem a questão do clima, a gente tem também uma questão que vocês sempre comentam e que, eu vou ser bem honesto, eu nunca tinha reparado, nunca tinha me dado conta disso, mas vocês acham o curitibano um povo muito desconfiado. E eu acho isso bem engraçado, porque a gente, imagino eu, que a gente não se perceba dessa maneira, mas vocês enxergam, vocês, quando eu digo quem não é aqui da capital paranaense, vocês enxergam o curitibano como um povo desconfiado, alguém que tem essa dificuldade de ter ali um primeiro contato, mas que depois, vocês também comentam isso, depois que é quebrada aí essa resistência inicial, se transforma em um amigo para a vida toda. Isso é bem interessante. Por isso, daí a gente volta lá naquilo que eu comentei no comecinho do vídeo, que é, nós temos amigos que são aí de 20, 30 anos. Muitas vezes você nem encontra muito essa pessoa, mas ela acaba sendo sua amiga mesmo assim, né? Você não quebra o laço da amizade, você só não vê com frequência. Falando em ver, vamos dar uma olhadinha no que está aqui ao nosso redor. Olha só que bonito. É um bairro também bem arborizado, como é parte da identidade aqui de Curitiba. Então a gente tem essas amizades que já duram muitos e muitos anos, amigos que são da época de escola, da época de adolescência, que você muitas vezes não vê com frequência, mas que fazem parte de uma espécie de círculo fechado, que acaba, obviamente, hoje em dia com as redes sociais, com o WhatsApp, você se comunica com frequência. Alguns amigos, por exemplo, eu não vejo há meses, mas a gente se fala todos os dias no WhatsApp. Não é, claro, que é a mesma coisa que você se encontrar, mas é uma maneira de você estar também com essas pessoas. O que eu sinto em relação a isso é que você acaba encontrando a pessoa depois
e você não tem muita novidade para contar, porque você justamente já conversou sobre tudo com ela nas redes sociais, no WhatsApp. Isso um pouco mata a curiosidade exatamente, mas acaba matando alguns assuntos, né? Às vezes você não tem novidade para contar, você vai fazer variações sobre o mesmo tema, que também não é ruim, obviamente, mas dificilmente você vai chegar com uma novidade inédita para alguém. Isso é coisa do nosso tempo, obviamente. Faz parte daquilo que a gente sempre chama da sociedade líquida, do Bauman. Quem lê Bauman sabe do que eu estou falando. E pegando também um gancho aí de um sociólogo que eu gosto bastante, que é o Stuart Hall, ele vai falar não só sobre identidade líquida, mas ele vai falar sobre modernidade líquida, mas ele vai falar que nós hoje já não somos mais só aquilo, nós não somos uma única coisa. Hoje em dia nós temos identidades múltiplas. Eu acho que isso afeta também diretamente a maneira como a gente se comporta na sociedade em termos de manter essas relações sociais. Isso acaba sendo bem sintomático dessa volatilidade, talvez, e que faz com que, claro, uma sociedade também que a gente tem aí todos aqueles problemas de criminalidade, de violência, como a gente já apontou num vídeo aqui no canal, acaba criando, claro, que uma sociedade mais desconfiada, ressabiada, como vocês mesmos apontam aqui. Olha só. E aí, o que vocês estão achando do bairro? Gravando no horário de almoço do trabalho, aproveitando esse tempinho para dividir um pouquinho com vocês das impressões que a gente tem sobre aquilo que vocês mesmos falam aqui no canal. Isso é bem interessante, que quando a gente pede temas, a gente pede ideias, a gente pede sugestões, é isso mesmo. E vocês acabaram trazendo essas ideias também pra gente, e é muito legal. Olha só. Vamos continuar. E essa percepção, ou a maneira como a gente percebe aquilo que a gente sempre chama aqui no canal do ser e estar na cidade, na sociedade, é muito importante para a gente entender também como que nós mudamos em relação àquilo que a gente já conhece. Olha só. Mais um pouquinho do bairro. Para vocês. A gente vai produzir um episódio em breve sobre a história do Portão, que é uma história muito importante aqui para Curitiba, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Eu queria até pedir para vocês exemplos de quando vocês vieram para Curitiba, seja visitando, seja para morar e depois voltaram para suas cidades, ou se você ainda mora aqui, conta pra gente a tua experiência pessoal com olha só que bonito, com esse formar amizades, criar relações que sejam duradouras e sólidas. Vocês têm amigos de longa data aqui na capital paranaense? Como é que é? Conta pra gente aqui. Não sei se vocês viram, acabou de passar um ligeirinho aí, ônibus clássico aqui de Curitiba.
faz parte também da identidade curitibana. A gente começou o vídeo nessa rua, só que lá no começo, agora a gente vai virar à esquerda. Falei, né, que ia ser freestyle e a gente ia andar mesmo. Vamos só tentar atravessar aqui, que é bem movimentado. E como a gente comentou, essa questão das redes sociais, sobretudo na época da pandemia, foi importante para que as pessoas não se sentissem tão isoladas, tão sozinhas, pensando já naquele contexto de isolamento social, naquele contexto pandêmico que foi também muito difícil. E vocês também comentaram isso aqui no canal, que muita gente sentiu que pós-pandemia as relações arrefeceram um pouco, esfriaram um pouco, se tornaram mais distantes. Um pouco pelo costume de você estar isolado, o próprio medo de contágio e contaminação com o coronavírus. Esses muitos fatores que a gente só consegue perceber agora, à luz de novos tempos, né? De uma mudança maior, de um tempo maior de mudança, de um tempo que já passou também aí a pandemia. Isso também é importante de a gente comentar. Até teve um amigo que, enfim, ele acabou perdendo um ente querido durante a pandemia, mas ele falou, não fosse pela morte do fulano, a pandemia teria sido boa porque ele não precisava encontrar com ninguém. Pessoalmente, ninguém visitava ele não precisava visitar ninguém. É um contexto extremo, mas só dividir com vocês aquilo que a gente sempre diz, né? As muitas impressões de um mesmo período, de uma mesma vivência em sociedade. Eu acabei de ser picado por um bichinho aqui no cotovelo. Acho que ali a gente passou num lugar de mais verde, mais mata, e ele estava escondido lá, os mosquitinhos. A gente já falou, se você vai nos parques aqui em Curitiba, sobretudo Barigüi, São Lourenço, o próprio Jardim Botânico, passeio público, passe repelente, porque a chance de você ser picado é grande. Então, é bastante importante você ter esse cuidado. Olha só que bonitinho. E o que eu queria perguntar para vocês é, como é que vocês lidam aí na cidade de vocês com essa relação social? Vocês se sentem obrigadas a conviver com as pessoas quando na verdade vocês só queriam ficar quietinhos em casa, em posição fetal, descansando? Como é que é isso para vocês? Às vezes a gente não tá com vontade de sair, de passear, de fazer nada. Como é que vocês se sentem em relação a essas obrigações sociais? São tranquilos? Não são? Olha só, mais um pouquinho aqui. E Curitiba, a gente sempre fala, Curitiba tem muitas cafeterias, tem muitos bares, tem muito de tudo. Muitas opções culturais, muitas opções de socialização, mas é sempre algo que acaba se individualizando. E esse caráter, como a gente falou lá no comecinho do vídeo, de mais distanciamento, de mais frieza, de uma certa cautela, de desconfiança, faz com que seja, vamos ajustar aqui, agora sim, queria mostrar isso ali para vocês, seja um pouco mais difícil você estabelecer
certas amizades. Mas se você conquista um curitibano, a amizade de um curitibano, muito provavelmente vai ser para a vida toda. Teve alguém que comentou também na dificuldade de arranjar parceiro ou parceira, justamente por esse distanciamento, por essa frieza. Já deixa aqui nos comentários se você passou por isso também, se essa foi uma dor que você teve durante a sua passagem aqui por Curitiba. Conta pra gente como é que é a tua impressão da cidade. E eu digo uma coisa pra vocês, Curitiba, o curitibano tem essa maior refação a uma aproximação inicial, mas quase pegamos um acidente ali. Mas acaba, claro, que depois criando laços e relações que duram uma vida. Então não se deixe enganar também pelo estereótipo e pelo lugar comum. Talvez você tenha um pouco de dificuldade, sobretudo se a tua cultura for uma cultura de mais abertura. Você vai sentir essa diferença. Mas aos poucos também você acaba entendendo como que é o modus operandi de Curitiba, que não é formal, que não é nada pessoal, é apenas um jeito de se comportar em sociedade de uma maneira diferente, mas também que tem um caráter mais peculiar, digamos assim, mas que também não é um bicho de 7 cabeças. Se você busca um pouco mais de tranquilidade, talvez um pouco mais de reserva, Curitiba seja para você. Visite a cidade, experimente como é ser um curitibano, aí viva como um curitibano por um tempo, e você vai descobrir se Curitiba é ou não, olha que lugar lindo, ou não uma cidade para você. Olha só que lindo. Esse é o presente de a gente passear freestyle pela nossa própria cidade, é a gente encontrar essas pequenas, grandes belezas que a cidade esconde, que não está tão escondido, basta você bater perna um pouquinho que você acaba encontrando. E deixa aqui nos comentários, então, antes de a gente finalizar, como que é a tua experiência com Curitiba. Você já se sentiu sozinho aqui na capital paranaense? Como é que foi essa experiência para você? Deixa aqui, comente, mostre a tua experiência, a tua vivência na capital. E claro, aproveita e já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa também o teu like, teu comentário. Considere ser membro do Curitibando e dê também ideias do que você gostaria de ver aqui no canal, tá bom? Foi muito legal passear com vocês hoje, falar um pouquinho desse tema que rendeu e deu burburinhos aqui no canal, tá bom? Então um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!